Quando num vídeo anterior eu falei sobre se eu creio em Deus e se eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, e se você quer saber a resposta, é só ir para os vídeos anteriores desse quadro e então você vai ver a minha resposta. Eu citei o primeiro versículo em grego, que é a língua original do Novo Testamento, do Evangelho de João. E as pessoas eu pedi que elas pesquisassem, estudassem, traduzissem, né, de alguma maneira esse vídeo com legendas, com textos, com as tecnologias que temos e procurassem estudar o que significa o que tem, o que contém, o que está ali no primeiro versículo do Evangelho de João, que poderia nos dar um entendimento se Jesus Cristo seria ou não o Filho de Deus, ou se Jesus Cristo seria somente o Filho de Deus, ou se ele seria o próprio Deus encarnado entre nós. E então me pediram que eu comentasse sobre isso. Bom, apesar desse tema ser um tema teológico, né, e que, portanto, você deve entender que teologia não tem nada a ver com religião, teologia tem a ver com o estudo do objeto de estudo que seria a divindade, emanente, pertencente, presente no caminho da humanidade, do universo, dos multiversos, dos multiuniversos, do cosmo, a presença da divindade. Portanto, isso seria o objeto de estudo da teologia e, portanto, teologia não é o estudo da religião. E com isso, então, faz jus a esse vídeo que é sobre o seguinte assunto, o quadro. Não é sobre religião, é sobre relação. Então eu pretendo ler aqui para você o primeiro versículo do Evangelho de João, em grego, e traduzir para você, trazer alguns entendimentos e falar sobre isso no que se diz respeito à relação. Então, baseado nesse tema, vamos começar. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. O que acontece? Algumas pessoas acreditam que o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico, e outras pessoas acreditam que todo o Novo Testamento foi escrito em hebraico. Contudo, os manuscritos mais antigos que a gente tem do Novo Testamento constam a escrita deles em grego, incluindo o Evangelho de Mateus. Esse tema já foi amplamente discutido no mundo da teologia, ainda se tem dúvidas, mas os manuscritos mais antigos que a gente tem hoje estão escritos em grego, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em João. E especificamente no grego koiné, que era o grego popular do primeiro século. Inclusive, é o grego que eu estudei, que foi do grego clássico e moderno, e depois me especializei no grego koiné. Então eu vou ler aqui o primeiro e o segundo versículo do Evangelho de João. E eu vou ler em grego, depois explicando um pouquinho para você. Eu tenho aqui comigo o Novo Testamento em grego. Desde que eu aprendi a língua grega, eu nunca mais li a Bíblia em português, ou em inglês, ou em espanhol. Porque o grego, por ser a língua original do Novo Testamento, nos traz informações com muito mais profundidade do que o que a gente teria se a gente estivesse lendo em qualquer outra língua. Esse Novo Testamento, ele é a versão do Novo Testamento trilingue, ou seja, ele é uma versão que está em grego, português e inglês, sendo a tradução da língua inglesa a New International Versions, que é a nova versão internacional que foi traduzida recentemente quando lançada essa obra. E eu vou ler aqui esse texto do grego, que é um texto do manuscrito que eles trazem aqui, que consta da 27ª edição dos manuscritos do grego, que foi encontrada, é a versão mais antiga possível para a gente poder fazer essa tradução. E então eu vou ler aqui o primeiro versículo. Vamos lá. Diz aqui o primeiro versículo do Evangelho de João. En arche en hologos kai hologos en prosto theon, kai theos en hologos. Autos en arche proston theon. Vamos agora por partes entender passo a passo cada uma dessas palavras. A palavra en vem de em, arche vem de princípio, assim como a mesma palavra do texto hebraico que eu falei no vídeo anterior, Bereshit, que é princípio. Hebraico, Bereshit, princípio, antes de todas as coisas. Arche também significa, para o grego, tanto da Grécia Antiga, antes de Cristo, antes da Era Comum, quanto para o momento em que se escreve esse texto como princípio. A palavra Bereshit
no hebraico, a palavra arquê do grego significa princípio, causa primeira de todas as coisas. En hologos, que seria o logos eterno. Ele está falando não do logos no sentido de logia, de estudo, de ciência. Não havia esse conceito na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, a qual João faz uso desse termo, ele está falando do logos eterno, ou seja, a causa primeira criadora de todas as coisas. Kai hologos, ou seja, e essa causa primeira criadora de todas as coisas, prostotheon, estava com Deus. Ou seja, ele está falando que essa causa primeira estava com Deus, ela pertencia, ela é inerente, inside, estava dentro, inerente, habitava, ela era a incorporação perfeita de Deus. Kai theos en hologos. E Deus era esse Logos eterno. Ou seja, ele está dizendo que o Logos eterno é o próprio Deus. E em seguida ele diz no verso 2, autos en arche prostotheon. E ele diz então, e estava com ele, ou seja, esse Logos eternos está com Deus desde o princípio de todas as coisas. Ou seja, antes que tudo se formasse, a causa primeira de todas as coisas, o Logos eterno era o próprio Deus. E você vai encontrar, entendeu, na sequência, um outro texto que vai dizer o seguinte, vou ler para você, seguindo agora em português. Todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Ou seja, ele está falando que este Logos eterno, a quem ele se refere, que é Jesus Cristo, que está com Deus desde o princípio, que vive, habita em Deus e que é o próprio Deus, ele aqui deixa isso muito claro, entendeu? Quando ele diz o seguinte, que o Logos é Deus, né? Ou seja, o verbo, ou seja, a palavra, o Logos eterno, era Deus, é como termina a expressão kai theos en hologos. Ele, todas as coisas, verso 3, foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada que se foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha, no caso ele se refere a João Batista, como testemunha, para testificar a respeito da luz, a respeito de Jesus, que se diz e que se apresenta como a luz do mundo, a fim de que todos vissem e crescem por intermédio dele, ou seja, de João Batista, que Jesus era a luz do mundo. E ele não era a luz, ou seja, João não era a luz, mas veio para testificar da luz, ou seja, de Jesus a luz, e a saber que a verdadeira luz, que é a luz vinda ao mundo, ilumina todos os homens. E o Logos eterno estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio e para o que eram os seus, no caso os judeus, né? Porque Jesus era judeu, veio para os judeus. E os seus, os judeus, não os reconheceram. Mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, filhos de Deus são aqueles que reconhecem Jesus como Deus, no caso. E a saber, aos que creem em seu nome, as quais nasceram do sangue, as quais não nasceram do sangue nem da carne, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E agora vem um versículo importantíssimo. E o Logos eterno se fez carne. Quem é o Logos eterno que ele está anunciando aqui o tempo todo? Jesus. Se fez carne. Quem se fez carne? Jesus. Quem é esse Logos eterno que se fez carne? Esse verbo, essa palavra, esse Logos eterno que se fez carne. Quem foi ele? Jesus. E quem é ele? O Logos eterno. Ou seja, Jesus se fez carne. Ou seja, o Logos eterno, a causa primeira de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o Deus eterno, se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne? Quem habitou entre nós? Quem foi cheio de graça e de verdade e vindo à sua glória, se fez como glória, como primogênito de todas as coisas, como Pai eterno. Quem foi? Versículo 14 do Evangelho de João. Quem foi que habitou entre nós, encarnou entre nós, viveu entre nós e manifestou a graça e a glória de Deus? Jesus. E ele diz que, aqui no versículo 14, ele é o Logos, a palavra, o verbo. Foi traduzido para o português, verbo, palavra, mas é Logos eterno e se refere a Jesus. Então, se
o Logos eterno, Jesus, ou seja, a palavra, o verbo, o Logos eterno, que é Jesus, é o próprio Deus. Então, aqui está dizendo pelo Evangelho de João que Jesus é Deus. Bom, se você crê nisso, ou se você não crê nisso, não tem problema. O importante é que você creia que existe uma relação entre você e a vida. E que isto é o que importa. Se para você Deus ele leva o nome de Deus, Jeová, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Ruê, várias expressões e variações dos nomes de hebraico de Deus, ou se ele é Alá, se ele é Elohim, Adonai, se ele é Hashem, o Eterno, se ele é Deus somente, ou seja, um título de divindade, ou se ele é outra coisa, ou se ele é nada, ou se para você não existe Deus, isso não importa. O importante é que você se relacione com uma coisa que você sabe que existe, a vida, causadora e primeira de todas as coisas. A vida é a causa primeira de todas as coisas, e a vida criou todas as coisas, inclusive eu e você. E é sobre essa relação que eu quero refletir com você nesse texto. Se Jesus é para você o Filho de Deus, ou ele é o próprio Deus, isso não importa. O que importa é que existe uma vida, e que essa vida habita em você como causa primeira de todas as coisas, que gerou você, e essa é a relação que você pode construir para uma vida plena. Então, essa é a nossa conversa sobre esse assunto, só para tirar a dúvida da galera que falava e perguntava sobre esse texto em grego, koiné, o grego do Novo Testamento, língua original do Novo Testamento. Um beijo nesse tema, não é sobre religião, é sobre relação.